Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentador dessa lição é o pastor Ezequias Soares. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje a lição de número 5, Jesus é Deus. O texto áureo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. A verdade prática diz que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e também nas suas obras divinas. Veja que a divindade de Jesus, ela é revelada em 3 atos maravilhosos que estão diretamente na Bíblia Sagrada, no ministério terreno de Jesus, na manifestação dos seus atributos e também nas suas obras divinas. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus. João, ele apresenta o Verbo, ele apresenta a palavra dentro da divindade dos seus antepassados. E o Verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O primeiro tópico da nossa lição, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Qual a doutrina bíblica da divindade de Jesus? Qual o ensino? Qual o ensino da divindade de Jesus? Então, o primeiro ponto da nossa lição esclarece diretamente que a divindade de Jesus está revelada diretamente quando nós lemos esses textos que estão abaixo e outros textos ainda que provam a divindade do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Então traz-nos uma clareza que Jesus é Deus. E o Verbo era Deus, João 1:1. Veja quando a resposta de Tomé, quando ele adora a Jesus, depois de ter confirmado que Jesus Cristo era Deus, aí ele adora o Senhor, está em João 20 e o verso 28, quando ele diz: Senhor meu e Deus meu. Mesmo e a Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 6, ele diz assim: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele
deveria ter considerado, mas ele não considerou. Ele estava na forma de Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria ser retido a qualquer custo, mas ele não o fez. Mas quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, capítulo 2, o versículo 2, ele diz assim: para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, Paulo está dizendo, Cristo é Deus, Jesus é Deus. Também escrevendo a sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 1:1, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 de João 5:20, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O segundo ponto da nossa lição apresenta os atributos absolutos de Jesus. Atributos que não podem ser desconsiderados. Atributos que não devem ser desvalorizados. Eles são absolutos. Veja que os atributos são as perfeições próprias da essência de Deus. Atributos são perfeições próprias da essência, do princípio de Deus. É essência. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade. E nós vamos apresentar aqui alguns atributos. Vamos falar da onipotência de Jesus, da eternidade de Jesus, da onisciência e da onipresença de Jesus. São os mesmos atributos que, quando se fala de Deus Pai, é apresentado também em Deus Filho, que é Jesus Cristo. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo-poderoso, porque Jesus é onipotente. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 28 e o versículo 18, diz-nos assim a palavra de Deus. Mateus 28 e o versículo de número 18. Então Jesus aproximou-se deles. Jesus aproxima-se e diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Apocalipse também, Apocalipse capítulo 1, e o versículo de número 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Quem está dizendo? Mas quando nós iniciamos a leitura do Apocalipse, aqui já desde o capítulo de número 1, diz assim: revelação
de Jesus Cristo. E no versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele é onipotente, é atributo de Jesus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus. Ele é também eterno. Isaías 9,6 vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Quando nós lemos Miqueias capítulo 5, e o versículo de número 2 está escrito: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então ele é eterno. Ao lermos Hebreus capítulo 13, aos Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra ou o Verbo era Deus. Indica que ele já existia, mesmo da criação, antes da criação com o Pai, porque quando nós lemos, diz a palavra de Deus que criamos nossa semelhança. Então, Jesus é Deus. A onipresença e o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Ele está sempre com aquele que o adora, que o louva, que o glorifica. Ele está conosco sempre. Mateus capítulo 18 e o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Onde os servos de Deus, onde a igreja do Senhor se reúne e estão ali em nome dele, ali ele está com a igreja, ali ele está com aqueles que se reúnem para falar em nome dele. Mateus capítulo de número 28 também, Mateus 28 e o versículo de número 20, diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim, ou até o final dos tempos. Então, são atributos absolutos: onipotência, eternidade e onipresença. E também vamos ver a onisciência do Senhor. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Jesus também possui esse atributo, onisciência. Ele conhece todas as coisas porque ele é também a palavra. Quando nós lemos Hebreus
o escritor aos Hebreus, capítulo 4, e o versículo de número 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada, né, que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, a palavra de Deus penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então ele é onisciente, ele é essa palavra, ele conhece até não só os pensamentos, mas ele conhece também as intenções do nosso coração. Mateus capítulo 17 e o versículo de número 27, Mateus 17 e o versículo de número 27, diz assim: mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrar uma moeda de 4 dracmas, pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Então Jesus sabia que na boca daquele peixe havia ali dinheiro, havia ali uma moeda de 4 dracmas, que daria para que Jesus pagasse o seu imposto e também pagasse o imposto de Pedro. Então, porque ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Outros textos bíblicos estão aí, mas outro evento em que Jesus, que prova a onisciência de Deus, é quando Jesus entrava na cidade de Jericó. Zaqueu queria ver quem era Jesus, subiu em uma árvore, aguardando que Jesus passasse por ali e ele pudesse ver a Jesus. Mas antes que Zaqueu o visse, Jesus o viu primeiro. E interessante é que Jesus sabia até o nome de Zaqueu, porque ao chegar embaixo daquela árvore, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então Jesus possui também esse atributo, ele é onisciente. O segundo tópico da nossa lição trata da heresia que nega a divindade de Jesus. Negam que Jesus é Deus. O arianismo. O arianismo foi os primeiros a negarem a divindade de Jesus. Eles foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ario, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava, ou seja, essa doutrina ariana negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria, e que Jesus não era Deus, ele era um Deus com um D minúsculo de segunda categoria. Então essa pregação, essa doutrina herética abalou então a cristandade, abalou a doutrina que prega que Jesus é Deus. Então
Ário rejeitava a eternidade do Verbo, rejeitava que Jesus era Deus, embora defendesse sua existência antes da encarnação, ele defendia isso, mas ele recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. Então o que ele dizia era o seguinte, que Jesus, ele não era eterno, que Jesus ele era como um Deus, mas ele foi criado pelo Pai, ele foi criado também por Deus, como foi criado os anjos, como foi criado os homens, ele também foi uma criatura, foi um ser criado, ele não era eterno, ele não era Deus. Isto é o que Ário pregava, isto era o que Ário ensinava. A palavra de ordem arianista era então, houve tempo que o Verbo não existia. Ário e seus seguidores, então, o que eles faziam? Pesquisavam as Escrituras, buscando nas Escrituras passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças, para sustentar a heresia que eles distribuíam, que eles semeavam diante dos cristãos. Algumas delas, algumas confusas, emblemáticas, que eles procuravam semear no meio dos cristãos, eram essas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Pesquisando aqui, Provérbios 8:22, dentro da Septuaginta, o qual é a imagem do Deus invisível, o princípio de toda a criação, Colossenses 1,15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita dos arianistas era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Com isso eles ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Explicando melhor aqui como solucionar essa controvérsia dos arianistas, a tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional. Por quê? Porque o verbo hebraico nessa passagem é kaná, que quer dizer obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, está no verbo bará, que está em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Então, bará do hebraico traz a existência do nada. Isso quer dizer Gênesis 1:1. Diferente como traduzem os arianistas, dizendo, buscando então, criou. Na tradução criou de Provérbios 8:22, buscando na Septuaginta. Este verbo, o verbo hebraico nessa passagem não é criou, mas é a existência, trazer à existência algo do nada, que é a tradução correta do hebraico bará. Outras controvérsias está no texto de Colossenses 1:15, que nós lemos no ponto 2. Diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, ela foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, com o sentido de prioridade,
com sentido de posição, de primazia, de preeminência, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, e não como eles dizem, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. Ou seja, Deus encarnado tem a primazia da criação, é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. A outra é conhecer a Deus, conforme João 17,3, também lá no ponto 2 que nós lemos, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Veja o que está escrito em João capítulo 10, João capítulo 10 e o versículo de número 30. João 10 e 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Então, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo. É o que está lá em João 17, João 17:3, João capítulo 17 e o versículo de número 3, que diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O arianismo e o Conselho de Nicéia e de Constantinopla. O arianismo foi a heresia fermentada por um presbítero do quarto século chamado Ário. Ário negava a divindade de Cristo e ensinava que Jesus não era Deus, ele era um ser mais elevado, o ser mais elevado dos seres criados, mas ele não era Deus, ele não era eterno. Por esse motivo, seria impropriedade referir-se a Cristo como se for um ente divino. Então ele não pregava, ele não anunciava, ele não falava da divindade de Cristo, mas contrariava essa pregação, esse ensino, essa doutrina de que Jesus é Deus. Para fundamentar seus devaneios doutrinários, buscava então desautorizar o Evangelho de João, porque João tem um propósito no seu escrito, na sua narração, que é mostrar que Jesus era de fato o Filho de Deus. Então os ensinos de Ário foram condenados no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. O primeiro concílio ecumênico da história, convocado pelo imperador Constantino, teve como objetivo solucionar os problemas que dividiam então a cristandade. Problemas esses causados pelo arianismo. Então, como nós lemos, essa doutrina herética de Ário e semeada pelos arianistas, que tinham o arianismo como a doutrina verdadeira, abalaram o fundamento da igreja cristã nos primeiros séculos, ou seja, no primeiro século. Então, esses problemas causaram então essa dificuldade para a igreja. Coube-se então a igreja se reunir para tratar desses problemas que estavam então causando uma dificuldade, dando dificuldade para que a igreja prosseguisse o seu trabalho
de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus e anunciar, falar, publicar, pregar e dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, o Salvador da humanidade, que Ele é eterno e Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O terceiro e último tópico da nossa lição trata das implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo, a exemplo do arianismo, esse movimento religioso usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa, uma versão que tende a enganar aqueles que não procuram o conhecimento verdadeiro nas Sagradas Escrituras. Então tende a enganar a estes. É por isso que nós devemos estudar. É por isso que nós devemos pesquisar, ler a Bíblia, procurar, pesquisar, para que nós não venhamos a ser enganados por esses heréticos. Veja alguns exemplos de suas falsificações. Por exemplo, e a palavra era um Deus, com D minúsculo, é o que está na tradução do Novo Mundo. Também o texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Então mudaram o texto sagrado acrescendo um do, onde não existe no texto grego. Quer dizer, esse do não existe no texto grego. E este do, o que ele faz? Ele desvincula a divindade de Jesus Cristo. Ainda temos os movimentos orientais. Nenhum dos movimentos orientais pregam a divindade de Jesus, pregam que Jesus é Deus. E para os panteístas monistas, nem existe Trindade e nem existe Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que Jesus seja o Salvador. Por quê? Porque eles veem o Senhor Jesus como um meio guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Por isso eles negam a divindade de Jesus, não acreditam que Jesus é o Salvador do homem, e porque eles veem Jesus como um mero guia. Outros grupos ainda, por exemplo, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas também recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e também não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médio ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Conforme Efésios 1 e 21, diz-nos assim a palavra de Deus. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 21 diz:
muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Também Hebreus capítulo 7, o escritor aos Hebreus capítulo 7 e o verso de número 26, diz assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima nos céus. Então, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Embora no Alcorão não se fala no Filho de Deus, não se fala no Salvador, nem que ele morreu, nem que ele ressuscitou, as religiões reencarnacionistas recusam essa deidade absoluta de Jesus, recusam a ressurreição dentre os mortos, não reconhece a sua singularidade. Jesus não passa de qualquer coisa para eles a não ser um médium ou dos grandes mestres e filósofos, ou também um dos profetas. Mas a Bíblia diz que Jesus não só é Deus, ele é muito mais, conforme Efésios 1:21, conforme também aos Hebreus 7:26, e também a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, e o versículo de número 5, também nos diz assim, vamos ler aqui: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. E chegamos ao final de mais um estudo da Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical, e procuramos aqui, através da Bíblia, provar, confirmar, conferenciar que Jesus é Deus. E também nesta lição, o que nós procuramos fazer foi dizer que as doutrinas heréticas, principalmente o arianismo, no primeiro século, tentou abalar as estruturas da igreja cristã, mas não conseguiram, porque a palavra de Deus é muito mais forte. A palavra de Deus é poderosa. Jesus Cristo é essa palavra. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o alicerce da igreja. E por mais que essas doutrinas, essas seitas, tentam procurar desestabilizar a igreja, acabar com a igreja, pregando, semeando esse veneno espiritual no mundo, a igreja não se abala. A igreja de Jesus permanece triunfante, permanece caminhando, permanece buscando ao Senhor nesta jornada para o céu de glória. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e até a próxima oportunidade, quando aqui estaremos para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.